não considerou. Porque se ele considerasse a sua vida, eu e você não estávamos aqui, não haveria esta mesa. Nós seríamos os mais infelizes dos homens. Sabe o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2? Que ele esvaziou a si mesmo. Ele se entregou, ele se esvaziou, tomando a forma do servo. Sendo fiel, ele foi até a morte, e morte de cruz. Sabe por quê? Porque ele não considerou a sua vida. Ele considerou a minha, ele considerou a nossa, ele considerou você, ele não considerou a sua vida. Isso é demais, irmãos. Isso tem que impressionar o nosso coração. Se eu e você não considerarmos isso, não olharmos para isso, é impossível. Essa é a doutrina da propiciação. O Pai o esmagou naquela cruz. O texto que eu quero ler, que está aqui em Romanos, o capítulo 8, versículo 32, diz algo muito especial. Diz assim, eu quero dizer aqui uma outra forma de dizer o mesmo que está dito em Isaías 53, 10. Ele diz assim, aquele que não poupou, ele não poupou o seu próprio filho. Antes, o entregou por quem? Por mim? Por você? Você acha que não valíamos alguma coisa? Será que ele olhou para mim e na sua infinita presciência ele previu que eu fosse crer, que eu fosse amar? Eu não tinha capacidade de amá-lo. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Não tinha verdadeiro amor em mim. O único amor que tinha em mim era o amor da carne, o amor erótico, o amor carnal, o amor destruidor. O que foi que ele viu em mim? O que foi que ele viu em você? Não, irmãos. Na sua infinita e gloriosa compulsão de nos amar, foi que ele nos amou. Foi que ele se esvaziou. Foi que ele se entregou por nós. Então você vai ver que o amor, o plano, o propósito, a iniciativa, a ação, a dádiva, tudo veio de Deus. Vou repetir. Aqui é o terceiro ponto. O amor, o plano, o propósito, a iniciativa, a ação, a dádiva, tudo veio de Deus. Como que nós, irmãos, podemos viver neste mundo mau, cercado de todas as cobiças, olhar para dentro de nós e ver todas as misérias. Com tudo isso, você poder hoje respirar, não simplesmente pelo ar que você respira, mas pela vida de Cristo que está dentro de você. Uma vida que te liga ao trono da graça. Irmãos, nós não temos como nos sentir como este publicano miserável. Por quê? Porque ele não podia entrar dentro daquele templo. Hoje, me dá vontade de gritar. Nós podemos entrar no trono da graça. Nós podemos entrar e beber do Senhor, comer do Senhor. E é Ele que diz. É isso que eu e você podemos ver. Esta é uma verdade impressionante. E aqui nós podemos dizer que está inegavelmente claro que a propiciação, e esse é o quarto ponto, descreve que Deus deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E ao dar seu Filho, Ele deu a si mesmo por nós. Eu digo para vocês, esse é o lado mais assombroso da obra da redenção. E geralmente nós não damos muita ênfase a isso. Glórias a Deus, porque o nosso Senhor morreu por nós. Glórias a Deus, porque o nosso Senhor se esvaziou por nós. O Cordeiro de Deus. Mas existe um lado que eu quero que você dê atenção nesta manhã. Que quando Deus, Ele deu seu Filho por você, Ele estava dando Ele mesmo. Porque ao condenar seu Filho no meu e no teu lugar,
a colocar o Senhor Jesus como propiciação. E aqui vem duas coisas: para tratar com a condição na qual nós nos encontrávamos como filhos da ira, e para nos dar uma nova posição de filiação junto ao trono da graça. Então ele colocou essas duas verdades. Uma ele tratou na cruz, e a outra ele trata no trono. Algo que nós estudamos há pouco tempo atrás, a salvação pela morte, a salvação pela vida. Esse assunto não para. Então preste atenção aqui. Deus se deu a nós em Cristo para nos salvar da sua ira. Vou repetir mais uma vez. Deus se deu a nós. Ele se deu a nós em Cristo para nos salvar da sua ira. Sua implacável ira. Ele se deu a nós em Cristo. Quero colocar dois textos aqui. O primeiro é a parte final do versículo 28 de Atos capítulo 20. Quando Paulo está falando ali para os bispos, para os presbíteros, pastorearem a igreja de Deus. Ele vai dizer, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está aí na sua Bíblia. Pastoreai o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Ele está dizendo isso. Aí vai na parte final do texto, ele vai dizer, a qual? A igreja. Ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para pastorear a igreja dele, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E o outro texto, que está intimamente ligado a esse, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Que Paulo vai dizer assim, Deus, olha que coisa, irmãos. Deus estava em Cristo. Naquela cruz, Deus estava também. Naquela cruz que era minha, que era tua, meu irmão, minha irmã, era nossa. Na cruz, Deus também estava. Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo. Isso é muito extraordinário. Isso é muito glorioso. Agora eu vou apenas fazer uma pequena entrada. E aqui já vamos concluir. Deixaremos a outra parte, o Senhor nos permitindo uma outra oportunidade. Quero que vocês, novamente, olhem comigo esse versículo 13. Vamos agora ver o outro lado. Esse primeiro lado aqui é o lado da cruz. É o lado da nossa condição. Então, está tudo resolvido. Deus removeu toda a ira que era contra nós. E Ele a derramou sobre o seu Filho, por amor a nós. Agora, voltando, irmãos, vamos olhar a nossa posição. Porque é isso que a propiciação trata, com a nossa condição e com a nossa posição. E a questão ali daquele publicano, que estava em pé, que de longe não ousava nem levantar o rosto, os olhos ao céu, mas ao contrário, ele se esmurrava. Ele batia no peito. O termo dizendo, no texto original, significa que ele repetia. Ele só dizia isso. A sua oração tinha só essa frase. Ó Deus, esmurrando, ser propício a mim. Significa que ele ficou, possivelmente, algum tempo, se esmurrando, com a sua face voltada para baixo, e gritando, ó Deus, ser propício a mim. Você consegue ver o cenário? Você consegue ver esse quadro? Agora, irmãos, observe que coisa linda. Porque o Senhor diz que este homem, ele desceu justificado, mas ele experimentou a realidade daquilo que é a nossa comunhão com Deus, que é nos lugares mais altos. Olhe bem, aqui, Hebreus capítulo 2, e o versículo 17. Volte comigo aqui. Aqui nós vamos encontrar a palavra propiciação. Senhores, já deu o nosso tempo aqui e realmente esse vídeo aí, eu acho que tocou o coração de todo mundo que assistiu, né?
ou que está assistindo. E eu vou, domingo que vem, dar continuidade a esse vídeo. Porque realmente está muito bom no sentido de ter aberto, espero que o coração de você também, mas abriu o meu no sentido de ouvir o Espírito Santo, né? É só ver a emoção que a gente acaba tendo por ouvi-lo. Então, como estava mais ou menos na metade, eu continuo a semana que vem, tá bom? Bom domingo para vocês, um bom almoço e fique com Cristo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.